Olá pessoal, é o Rogério e nessa quinta-feira, dia 24, foi dada a largada, iniciamos-se as divulgações dos resultados trimestrais de todas as empresas, né? E não, para não deixar por menos, né? Duas gigantes aí abriram, vamos dizer assim, o certame de divulgações, né? Foram Vale e Suzano, tá? Então hoje o que eu vou fazer aqui é mostrar para vocês os principais números dos resultados de cada uma delas e, né, no final vou dizer para vocês em qual desses dois cavalos eu apostaria as minhas fichas como investidor. Vamos lá então, pessoal. Então a Vale, no terceiro trimestre de 2024, veio com uma receita líquida de vendas nesse período de 9,5 bilhões de dólares, tá? Uma redução de 10% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Isso resultou num EBITDA, ou LAGIDA, né, em português, que é lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, de 3,7 bilhões de dólares. Nada mal, né? Uma margem bruta de 39%. Mas mesmo assim, uma queda de 21% quando comparado ao terceiro trimestre do ano anterior. O lucro líquido também caiu. Foram 2,4 bilhões de dólares no período, 15% abaixo do ano passado. Mas vejam só, esses resultados vieram melhor do que a expectativa do mercado. A receita veio 1,2% acima da expectativa e o EBITDA, ou LAGIDA, veio 3,6% melhor do que o projetado. Os fatores principais que afetaram negativamente a receita, a margem bruta e o lucro líquido da Vale foram o preço internacional do minério de ferro, né, que iniciou o trimestre lá em julho com 100, 110, 112 dólares a tonelada e terminou setembro a 92 dólares por tonelada, uma redução bastante drástica, né? E também houve uma contribuição negativa do custo do frete, se bem que marginal, tá? Marginalmente o custo veio um pouco maior, mas nada tão significativo como a variação do minério de ferro. Do lado positivo, pessoal, o resultado do trimestre teve impacto cambial positivo de 301 milhões de dólares na exportação e outros 132 milhões de dólares em reduções de custos e despesas. É importante lembrar que sim, o minério de ferro é de longe o carro-chefe da Vale, mas ela vem desenvolvendo outros produtos mais nobres que ao longo do tempo vão impactar positivamente a sua receita média por tonelada. Mas a cereja do bolo vem agora, tá? Isso aqui é extremamente importante para os investidores. A Vale comunicou oficialmente hoje, sexta-feira, né, dia 25 de outubro, que chegou esta manhã a um acordo final e definitivo com o governo federal e com os governos estaduais de Minas Gerais e Espírito Santo para a reparação, melhor dizer, né, para a reparação integral dos males causados pelo rompimento da barragem no Fundão, em Brumadinho. Para o mercado e para os investidores, isso elimina uma pressão enorme que havia sobre o preço das ações da companhia. E para a Vale, né, do lado da empresa, abre caminho para que ela foque no desempenho do negócio, sem influência de fatores externos que poderiam gerar impactos difíceis de mensurar. Por tudo isso, Vale é uma excelente alternativa de investimento a médio prazo, com um preço justo acima de R$ 83, tá? O que confere, nesse momento, um potencial de alta acima de 30% para as ações da Vale. Claro, o tempo necessário para se materializar essa tese vai depender da capacidade da China reativar a sua economia, particularmente onde foi mais afetada nos últimos 2 anos, ou seja, no setor de construção civil. Claro que investimentos em infraestrutura também vão ajudar, mas o setor imobiliário de construção na China foi responsável nos últimos 5, 10 anos por 1/3 do PIB chinês. Então, vai ser complicado se recuperar o volume anteriormente à pandemia existente no ramo imobiliário. E isso sim vai afetar a Vale, vai afetar a velocidade com que a Vale pode se recuperar. Bom, além da Vale, outro resultado importante para nós comentarmos é o da Suzano Papel e Celulose. A Suzano registrou, no terceiro trimestre desse ano, um lucro de 3,24 bilhões de reais, revertendo um prejuízo de 729 milhões no mesmo período de 2023. A exemplo da Vale, o resultado da Suzano também veio acima da expectativa do mercado, que estimava um lucro de 2,72 bilhões de reais. No caso da Suzano, o lucro veio 19% acima do projetado pelos analistas. E o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, o LAGIDA, né, ou o EBITDA, como é conhecido internacionalmente, foi de 6,52 bilhões, uma margem bruta de 51% frente à sua receita de 12,7 bilhões de reais no trimestre.
Nesse período, a Suzano vendeu 2,6 milhões de toneladas de celulose, o que foi 6% acima do mesmo período do ano passado, e 360 mil toneladas de papel, ou seja, 9% acima do terceiro trimestre de 2023. Importante notar que 79% da margem, da Suzano vem das vendas para o mercado externo. Portanto, sua atividade é altamente impactada pelo preço internacional da celulose, que atingiu o seu pico em julho e vem caindo desde então, tá bom? Na contrapartida, a alta do dólar no câmbio acabou beneficiando a Suzano, como também a Vale e todas as empresas com parcela significativa do seu resultado atrelado ao dólar. Apesar da Suzano ser uma excelente empresa, o seu valor já está bem precificado, com potencial de valorização inferior a 10%, ao contrário da Vale, que nesse momento parece ter uma grande avenida aí para trilhar. Pois bem, pessoal, como vocês viram aí, Vale está muito mais no momento para investimento, né? Vale que esse ano se desvalorizou praticamente 16%, né? Mas nos últimos 12 meses pagou 11,2% de dividendos. Com os resultados que foram apresentados, a estimativa dos analistas é que Vale possa pagar nos próximos 12 meses entre 7,5% e 9,5% de dividendos, né? E ela tem um upside muito interessante, acima de 30%, cerca de 33% ou 34% de valorização, tá? Tem uma avenida de crescimento pela frente, excelentes dividendos previstos e é uma empresa de primeira linha. A Suzano também é uma empresa de primeira linha, tá? Mas esse ano ela valorizou já 6%, não é muita coisa, tá? Mas quando você olha o preço que ela pode chegar, ela tem um potencial de valorização inferior a 10%. Da mesma forma, ela está pagando em média nos últimos 12 meses 2,1% em dividendos, tá? Nenhuma divulgação foi feita até agora de quanto ela deverá pagar após a divulgação desse resultado, tá? Vale também não divulgou, tá? Mas os analistas na cobertura deles apresentam aquela possibilidade entre 7,5% e 9%. Tudo isso para dizer o seguinte: é hora de investir Vale sim, tá? É hora de comprar Vale para quem não tem, talvez aumentar um pouquinho para quem já tem, dependendo da participação dela no seu portfólio. Já a Suzano, eu não acho que é momento de comprar não, mas para quem já tem é momento de segurar, porque o resultado veio muito bom, a empresa é muito boa e não venderia essa posição nesse momento de forma alguma, tá bom? É isso, pessoal. Voltarei na semana que vem quando continuarem os resultados trimestrais. Acho que agora todos os dias vamos ter aí uma enxurrada de anúncios e vou trazer para vocês as principais empresas, aquelas que estão mais, vamos dizer assim, na lupa dos investidores, para que a gente possa analisar e chegar a algumas conclusões juntos. Desejo a todos vocês um excelente final de semana. Até mais.